Carlo Ancelotti renovou com a seleção brasileira até 2030 e a notícia que pegou todo mundo de surpresa prova que a CBF já desistiu de vencer a Copa de 2026. O bicho pegou porque, mesmo com resultados ruins e um time que ainda não engrenou, o treinador italiano garantiu um contrato bilionário para ficar mais 4 anos no comando. Mas por que renovar agora antes mesmo de ver o desempenho no Mundial dos Estados Unidos? A verdade é que a desculpa para um possível fracasso já está pronta nos bastidores e o plano real da CBF é muito mais profundo do que você imagina. Hoje eu vou te mostrar os valores absurdos desse novo vínculo e por que o Brasil decidiu que em 2026 é apenas um teste para o verdadeiro objetivo em 2030. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você concorda que a CBF errou em renovar com o Ancelotti antes mesmo da Copa? Comenta aí e bora pro vídeo. Bom, a notícia caiu como uma bomba no colo dos torcedores brasileiros. Carlo Ancelotti, que tinha um vínculo apenas até o final da Copa de 2026, já está com a sua permanência encaminhada para o próximo ciclo, até o Mundial de 2030. Segundo informações do jornalista Pedro Ivo, o acordo já está redigido, aguardando apenas as assinaturas oficiais. O bicho pega porque essa decisão acontece em um momento de muita dúvida sobre o rendimento da equipe em campo. Por que a CBF teria tanta pressa em garantir o treinador por mais 4 anos, sem saber se ele vai conseguir passar pelas quartas de finais agora na Copa do Mundo? Isso dá a entender que o presidente Samir Chaudhry não quer correr o risco de perder o mister após o torneio, independentemente do resultado, tratando o italiano como uma peça inegociável de um projeto que no papel parece ter pulado uma etapa importante da nossa história. Para manter o Ancelotti por tanto tempo, a CBF não economizou nos valores. O italiano recebe hoje pouco mais de 5 milhões de reais mensais, o que o coloca no posto de treinador mais bem pago entre todas as seleções do mundo. É o maior investimento já feito na história da nossa seleção. Com cifras desse tamanho, fica claro que a confederação não o contratou para um tiro curto de apenas 1 ano de trabalho. Eles esperaram meses pela sua saída no Real Madrid e agora querem extrair cada gota desse investimento. O problema é que, no futebol, dinheiro não entra em campo e a cobrança por esse salário astronômico será implacável caso o Brasil seja eliminado precocemente nos Estados Unidos. A renovação antecipada garante a conta bancária do técnico, mas coloca uma pressão extra sobre a instituição que passa a mensagem de que o sucesso financeiro e a estabilidade do cargo vale mais do que os resultados imediatos. Vamos ser realistas, o Brasil vai para 2026 querendo o título, mas a chance de derrota é real e a desculpa já está engatilhada na ponta da língua dos dirigentes. Se o Hexa não vier, o discurso será de que o ciclo foi uma porcaria e que o Ancelotti não teve tempo suficiente para trabalhar. E tecnicamente, eles terão razão. Desde a saída de Tite, a seleção viveu um caos administrativo com as passagens desastrosas de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. O Ancelotti assumiu o bonde andando e com o time todo bagunçado. A renovação até 2030 serve como um escudo protetor. Se perdemos agora, a culpa será do passado desorganizado. Se ganharmos em 2030, a glória será do projeto de longo prazo. É o cenário perfeito para tirar o peso das costas da atual gestão e do próprio treinador, transformando o Mundial de 2026 em uma espécie de amistoso de luxo preparatório. Nós sempre batemos na tecla de que hoje existem 3 seleções muito à frente do Brasil: França, Espanha e Argentina. E o motivo é simples: consistência de ciclo. A França tem o mesmo técnico há 12 anos. A Espanha colhe os frutos de um trabalho integrado desde a base que gerou o título da Euro de 2024. E a Argentina é a atual campeã com um grupo fechado e vencedor. Enquanto eles jogam por música, o Brasil ainda está tentando descobrir quem é o seu lateral titular e como o meio-campo deve se comportar sem o Neymar. O que mais pega é porque o nosso ciclo foi o mais conturbado da história recente, com goleadas sofridas para a Argentina e campanhas medíocres nas eliminatórias. Comparar o tempo de casa do Ancelotti com o de Didier Deschamps é covardia tática. Por isso, a renovação até 2030 tenta emular esse modelo europeu de paciência, algo que o torcedor brasileiro historicamente nunca teve e dificilmente terá. Não seria surpresa se descobríssemos que existia um acordo de cavalheiros desde o primeiro dia. O Ancelotti, acostumado com a rotina diária de clubes, precisava entender como funcionava a dinâmica de uma seleção nacional, que é completamente diferente. Esse primeiro ano, culminando na Copa de 2026, seria a fase de testes, o momento dele se ambientar ao país, aos jogadores e à política da CBF. Com um aval positivo dele sobre a experiência, a renovação até 2030 seria o passo natural para o trabalho de verdade começar. O Ancelotti não é um aventureiro. Ele não aceitaria um projeto de apenas 12 meses se não vislumbrasse algo muito maior lá na frente. Ele quer ter a calma que nunca teve nesse ciclo para testar nomes que a torcida pede e formar um time com a sua cara sem a pressa desesperada de que precisa salvar o naufrágio tático em poucos meses de treino.
Desde que colocou os pés no Brasil, o Ancelotti viveu sob pressão constante. Ele assumiu com a missão de consertar os erros do Diniz e do Dorival enquanto o relógio para a Copa já marcava meia-noite. Ele não teve tempo de fazer experiências reais ou de disputar uma Copa América completamente com tranquilidade. Muitos jogadores que poderiam ser úteis nem sequer foram testados por falta de datas. A renovação para 2030 dá ao italiano o que ele mais preza: tempo de maturação. O justo para o técnico do calibre dele é exatamente essa tranquilidade para construir uma identidade. Cobrar o título de 2026 de um cara que tem menos de um ano de casa é quase uma sacanagem esportiva. A CBF entendeu que se quer o estilo Ancelotti, precisa dar a ele o tempo Ancelotti. O problema é que o preço dessa paciência é aceitar que 2026 pode ser um ano de aprendizado doloroso para todos nós. Para você ter uma ideia da falta de tempo, estamos às vésperas da estreia de Marrocos e nem o próprio Ancelotti sabe com 100% de convicção qual será o time titular. As dúvidas persistem em setores cruciais como os laterais e o meio-campo criativo. Essa incerteza é o reflexo de um ciclo onde cada treinador que passou tentou impor uma ideia diferente, deixando o elenco confuso. Ancelotti está tentando unificar essas ideias agora, mas o milagre não se faz em treinos esporádicos da data FIFA. Esse ciclo para 2030 faz sentido justamente para acabar com essa esquizofrenia tática. Ele quer usar o Mundial de 2026 para ver quem realmente tem casca para suportar a pressão e a partir daí limpar o elenco e focar nos garotos que estarão no auge físico daqui a 4 anos, montando um time que jogue por música e não apenas por lampejos individuais de talento. Existe um debate bem acalorado sobre a renovação antecipada ser uma forma de protecionismo da gestão Samir Saud. Ao garantir o técnico até 2030, a presidência da CBF se blinda de críticas imediatas. Eles podem dizer que o trabalho está apenas começando e que interrompê-lo agora seria repetir os erros do passado. É uma estratégia política inteligente para manter o cargo estável, mas perigosa para o futebol brasileiro. A meritocracia deveria ser a base de qualquer contrato na seleção. Ganhou, fica. Perdeu de forma vergonhosa, sai. Ao quebrar essa lógica, o Brasil entra em um terreno perigoso, onde o desempenho em campo se torna secundário ao projeto político da federação. O torcedor fica se perguntando se o Ancelotti terá a mesma fome de vencer agora que já tem o seu futuro garantido por mais meia década, ou se a zona de conforto vai acabar diminuindo a urgência por resultados positivos. O Brasil entrará em 2026 completando 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, ao mesmo tempo que ficamos na seca entre 1970 a 1994. Por isso, falar que o projeto é para 2030 dói no ouvido de quem está cansado de ver a seleção cair sempre para os europeus. A CBF está jogando com a paciência do povo. Eles acreditam que o prestígio do Ancelotti é suficiente para acalmar os ânimos, mas a história mostra que o brasileiro não aceita projetos de longo prazo quando o assunto é futebol. Se a seleção não apresentar um futebol convincente agora, o clamor por mudança será ensurdecedor independente do contrato assinado até 2030. O treinador terá de ser muito habilidoso para gerenciar essa expectativa. Ele precisa convencer o torcedor de que o time está evoluindo, mesmo que a taça não venha agora, para que o seu novo ciclo não comece debaixo de uma chuva de críticas e desconfiança. Nos bastidores, comenta-se de que o Ancelotti está mapeando os jogadores que serão a base do time daqui a 4 anos. Nomes como Estevão, Endrick e outros talentos jovens são os pilares dessa renovação antecipada. O treinador italiano quer ter o controle total sobre a transição geracional que o Brasil precisa enfrentar. Jogadores veteranos que hoje são titulares, mas que chegarão em 2030 com a idade avançada, podem começar a perder espaço de forma gradual. O plano é que em 2026 esses jovens ganhem casca e experiência de mundial para que chegue em 2030 como protagonistas absolutos. É um xadrez tático onde o Ancelotti move as peças pensando no checkmate daqui a 4 anos. Essa visão de longo prazo é rara na seleção brasileira e pode ser o diferencial para voltarmos ao topo, mas exige que aceitemos um período de transição que pode ser frustrante para quem quer ver o Hexa amanhã. Um dos pontos que pesou para a renovação antecipada foi o carinho e respeito que o elenco tem pelo Ancelotti. Os jogadores amam o Mister e sentem que ele é uma figura de autoridade que faltava no banco de reservas. Essa união entre o técnico e grupo é fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Os atletas sabem que agora tem um treinador que não será demitido na primeira crise, o que dá a eles a segurança psicológica maior para arriscar em campo. O Ancelotti conseguiu pacificar um vestiário que estava dividido após tantas trocas de comando. Essa harmonia interna é o trunfo que a CBF usa para justificar o contrato longo.
dizendo o seguinte: temos o melhor técnico e os melhores jogadores estão com ele. Se essa química se traduzir em bom futebol, o projeto de 2030 pode até ser antecipado com um título surpreendente agora em 2026, mas o plano principal continua sendo a construção lenta e sólida da nossa glória futura. No fim das contas, a renovação de Carlo Ancelotti até 2030 é uma aposta altíssima da CBF. O reconhecimento de que o futebol brasileiro precisa de um choque de profissionalismo europeu e de ciclos longos, custe o que custar. Faz sentido o objetivo ser a Copa de 2030 pelo tempo que o italiano terá para trabalhar, mas o perigo é negligenciar o peso que a camisa amarela carrega em cada jogo oficial. O Brasil nunca entra para se preparar, entra para ganhar. A desculpa da falta de tempo é válida hoje, mas perderá o valor assim que a bola rolar nos Estados Unidos. Ancelotti tem agora o maior desafio da sua carreira: provar que a paciência da CBF foi acertada e de que ele é o cara para nos devolver a hegemonia mundial, seja agora ou daqui 4 anos. O projeto é audacioso, os valores são recordes, mas a resposta final, como sempre, será dada dentro das 4 linhas. Mas e aí, na sua opinião? A CBF acertou em renovar com Ancelotti até 2030, antes mesmo da Copa começar, ou isso é um atestado de que não acreditam no título agora em 2026? Você teria paciência para um projeto de longo prazo, mesmo sem um hexa imediato? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like também, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão.